Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu sou Eric Sidney e nós estamos começando mais um Papo Reto. E hoje eu quero falar com vocês sobre propostas. Então, depois da vinheta, eu quero tratar esse assunto com você. Vem com nós, meu irmão! Uh. Yeah. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4 e no versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim para nós: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Deixa eu explicar para você um pouco a respeito do que está escrito ali. A Bíblia conta ali no capítulo 3 que João e Pedro, quando foram no templo para poder orar, eles depararam com um homem que estava numa situação difícil, porque ele estava ali doente, coxo, sentado na porta. E aquele homem vai fazer o pedido tão tradicional que a gente conhece, né? Ele vai olhar para os dois e vai dizer: vocês podiam me dar uma moeda? Vocês podiam me dar uma esmola? Então Pedro, ele olha para esse homem e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pum, aquele homem levantou, andou, entrou saltitando para dentro do templo. Quando as pessoas olharam aquilo, elas ficaram perplexas, porque na cabeça delas, talvez elas pensavam que Jesus poderia fazer aquilo, mas não seus discípulos. E então Pedro começa a pregar para aquelas pessoas, começa a falar a respeito de Cristo, a respeito de tudo que as profecias falavam do Senhor Jesus. E então a Bíblia diz que as pessoas começaram a crer na palavra que era anunciado pelos apóstolos. Eles começaram a ficar surpresos com tamanha sabedoria vindo de dois meros pescadores, a ponto que muitos deles passaram a crer. Mas é óbvio que quando a gente está vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, isso vai gerar incômodo em algumas pessoas. Assim como foi com o nosso mestre Jesus, também foi e vai ser com seus discípulos. E então o que acontece? No capítulo 4 ali no começo, diz que os sacerdotes, eles chegaram até aquele lugar e eles viram os discípulos anunciando a respeito de Jesus. E eles levaram os capitães da guarda e mandaram os prender. E aí, quando eles estavam encerrados na prisão, eles ficaram pensando: e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos parar toda essa situação? O que nós podemos fazer para lidar com isso? Então, voltando lá, eles decidem proibir os apóstolos Pedro e João de falarem de Jesus. E a resposta deles é magnífica. É o que nós lemos aqui em Atos 4, versículo 20. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Meu irmão, você entende a proposta que foi colocada diante dos discípulos? O evangelho começou a crescer. A raiz de Jesus, de Cristo, ela começou a expandir. E logo isso gerou uma série de dificuldades entre os líderes religiosos e a igreja primitiva. E como eles viam o quão difícil é parar o ímpeto daqueles homens, eles os prendiam e tentavam manipular suas decisões. E aí então, quando eles estão com Pedro e João ali presos, eles dizem: vamos falar para eles não fazer mais isso. Quem sabe eles nos ouçam, então nós vamos prendê-los, castigá-los e etc. E o que é mais lindo é a resposta dele: pois não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Deixa eu te falar uma coisa. Nos dias de hoje, nós nos deparamos com diversos tipos de propostas que são colocados diante de nós. E o grande lance é qual escolha a gente vai fazer. Talvez algumas propostas vão livrar a nossa vida, vão nos ajudar, vão nos fazer crescer, vão nos fazer progredir financeiramente. Mas será que isso nos mantém vivendo e caminhando em direção ao nosso propósito? Os discípulos, eles sabiam de uma coisa: o propósito deles era cumprir a vontade de Jesus. E o que Jesus tinha dito para eles antes de ser assunto ao céu? Ele tinha dito para eles: vá, pregue a palavra, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Eles sabiam que o propósito a qual Jesus tinha deixado para eles era muito maior do que qualquer proposta que eles podiam receber. Meu querido, a minha pergunta para nós nesse dia é: e para você? E para mim?
o quanto o nosso propósito é valioso, o quanto para nós amamos esse propósito e o quanto nós estamos dispostos a perder até mesmo por causa do amor desse propósito. Então, o que nós precisamos pensar é até que ponto estamos dispostos a viver intensamente aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é o propósito a qual Ele tem preparado para nós. No meio da caminhada, as pessoas vão tentar nos propor diversas coisas, as pessoas vão tentar nos desanimar, vão tentar fazer com que a gente perca o foco, vão tentar nos parar, nos derrubar, vão colocar alvos nas nossas costas, vão tramar contra nós, às vezes por trás, com outras pessoas que querem o nosso mal, como foi a situação de Davi. Davi, ele viveu diversas situações de perseguição. Saul, ao mesmo tempo que amava Davi, tentava matar Davi. E Davi teve a oportunidade de retribuir isso, mas ele não o fez, porque Davi entendia que maior era o propósito de Deus para a vida dele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que sabem qual é o seu propósito, elas não vão viver de proposta. Elas não vão dar ouvido para aquilo que estão falando dela. Pelo contrário, elas vão fazer como a Bíblia diz e que o apóstolo Paulo falou. E me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, sabe o que eu quero dizer para você? Meu irmão, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça focado no alvo. Permaneça olhando para o propósito que Deus tem na tua vida. Permaneça olhando para Jesus. Permaneça sonhando os sonhos de Jesus. Permaneça lutando, buscando, caminhando e vivendo intensamente para que Cristo seja revelado e para que a glória dele seja manifesta. Viva para que a extensão do reino aconteça através da sua vida e não aceite as propostas que o mundo, alguns líderes religiosos também vão te propor, que algumas pessoas vão falar para você. Rejeite todas estas coisas e vive para aquilo que Cristo te chamou para viver, pois na verdade nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E o Senhor, Ele te fez, Ele te criou com um propósito e para viver um propósito. Então, viva para Ele, viva por Ele, porque eu tenho certeza que Ele também vai te abençoar, porque todas as vezes que nós buscarmos o reino dos céus e a justiça de Deus, que se resume em Jesus Cristo, todas as nossas necessidades serão supridas. Nós não vamos precisar negociar, nós não vamos precisar colocar outras coisas na frente de Jesus ou do reino ou do amor dele. Então, não deixe de falar daquilo que você tem visto e ouvido, pois o propósito de Deus para a tua vida é muito maior do que qualquer coisa que você possa receber. Querido, então é isso, tá? O Papo Reto de hoje nós falamos sobre proposta, tá bom? Sobre viver fora das propostas e viver com um propósito. Que você possa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas como eu e você possam romper no seu propósito e que nós possamos surfar junto nessa onda do discipulado, porque aqui o papo é reto. Que Deus te abençoe e tamo junto!